Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos 18, 1 a 11. Bem-vindo novamente, irmãos e irmãs e amigos da Igreja de Cristo. Continuamos o nosso estudo hoje com a conversão dos coríntios, em Atos capítulo 18, 1 a 11. Após o seu sucesso limitado em Atenas, Paulo foi para a vizinha Coríntio, um centro econômico da Grécia, conhecido por sua imoralidade. Tornou-se um foco importante do ministério de Paulo, onde ficou 1 ano e meio em sua segunda viagem missionária, onde ele visitou uma e possivelmente 2 vezes em sua terceira viagem. Uma igreja bem conhecida foi estabelecida e o destinatário de pelo menos 2 epístolas de Paulo. O estabelecimento da igreja é descrito em Atos 18, 1 a 11, em sobre o qual lemos o trabalho de Paulo na sinagoga local, a conversão de muitos de coríntios, incluindo o chefe da sinagoga. Também lemos algo sobre a sua conversão em 1 Coríntios 1, 14 a 17, onde Paulo expressa agradecimento por batizar pessoalmente apenas alguns dos coríntios, em que alguns concluíram que Paulo estava declarando a não essencialidade do batismo. E neste estudo examinaremos a conversão dos coríntios, mais uma vez, para colher o que podemos sobre a mensagem e a resposta ao Evangelho. Para determinar se Paulo estava realmente rebaixando a importância do batismo em suas epístolas aos Coríntios. Passando por Atos 18, 11, de 1 a 11, vamos revisar o relato de Lucas, da conversão dos coríntios, da chegada de Paulo à cidade. Ele se encontra com Aquila e Priscila, em versículos 1 e 2 de Atos 18. Do mesmo ofício, fazedores de tendas, Paulo fica com eles, em versículo 3. O ministério de Paulo em Coríntios envolvia a sua ida à sinagoga, como era o seu costume, em versículo 4, e ele raciocinava com as pessoas, como sempre fez, e com a referência aqui, aqueles na Tessalônica, em capítulo 17, 2, aqueles em Atenas, 17, 17, e aqueles em Éfeso, 18, 19, 19, 8, Félix, o governador, em Atos 24 e 25, Festus e Agripa, em Atos 26 e 25. O evangelho é projetado para apelar à mente, assim como o coração.
ele convencia judeus e gregos, como ele fez em Tessalônica 17:4, como ele fez em Éfeso 19:8, como ele fez ao rei Agripa em 26:28. Quase fez, quer dizer, né? Porque ele quase o convenceu. Mais uma vez, o Evangelho apela aos processos de raciocínio da mente. Quando Silas e Timóteo chegam, Paulo é constrangido a pregar ainda mais em Atos 18:5. Ele testificou aos judeus que Jesus é o Cristo. A referência a Atos 20, 21 e 24, 23, versículo 11 e capítulo 28, versículo 23. Esse testemunho provavelmente envolveu usando as profecias messiânicas do Antigo Testamento, Atos 17, 2 e 3, seu testemunho ocular como apóstolo, a referência ao Atos 26, 16. A rejeição por alguns dos judeus o envia aos gentios em Atos 18, 6 e 7, assim como aconteceu em Antioquia da Pisídia, em Atos 13, versículos 45 e 46. Em Coríntio, Paulo só precisa ir até a casa ao lado para a casa de justos o evangelho dá frutos logo ali em Atos 18:8. Crispo, governante da sinagoga, acredita com toda a sua família, a referência em 1 Coríntios 1:14. Muitos dos coríntios acreditam e são batizados. Encorajado pelo Senhor em uma visão, Paulo permanece por 1 ano e meio em Atos 18, 9 e 1. Com a descrição de Lucas, vemos uma semelhança com o que lemos antes. Ao ouvir o Evangelho, os persuadidos creem e são batizados, Atos 8, 12, 18 e 8. Isso certamente está de acordo com a comissão do Senhor, a referência a Marcos 16, 15 e 16. Mas muitas vezes as pessoas vão usar os comentários de Paulo em 1 Coríntios 1, 14 e 17 para dizer que o batismo não tem nada a ver com a conversão ou salvação. Isso é verdade? Vamos dar uma olhada. Os comentários de Paulo aos Coríntios. Vamos ver o contexto. A igreja em Coríntios estava mal dividida em 1 Coríntios 1, de 10 a 11. As pessoas estavam se aliando como seguidoras de homens diferentes, talvez com base em quem os batizou, 1 Coríntios 1, 12 a 13. Paulo ilustra o absurdo de se chamar depois de homens com várias perguntas retóricas. Cristo está dividido? Paulo foi crucificado por você? Você foi batizado em nome de Paulo? A resposta implícita a cada pergunta foi não. Mas observe o que está mais implícito em cada pergunta. Cristo não está dividido. Foi Cristo, não algum homem que foi crucificado por você. Você foi batizado e não em nome de algum homem, mas em nome de Cristo. Portanto, o próprio contexto implica que o que lemos em Atos 18, 8, muitos dos coríntios ouviram, creram e foram batizados. E os comentários de Paulo, agradeço a Deus por não batizar nenhum de vocês, exceto em 1 Coríntios 1,14, deve ser entendido à luz do contexto. Visto que alguns dos coríntios estavam se dividindo sobre quem poderia tê-los batizado, Paulo estava grato por não ter batizado pessoalmente muitos deles. Seu motivo? Não porque ele não considerasse o batismo importante, mas como ele mesmo afirma, para que ninguém diga que batizou em seu nome. 1 Coríntios 1,15. Paulo falou, realmente, para que ninguém diga que se batizou em meu nome. O Paulo estava falando, por isso que os coríntios foram batizados em Atos 18 e 8, 1 Coríntios 1 a 13, e com o resultado da pregação de Paulo ao propósito. Mas não muitos, Paulo pessoalmente os batizou, pelos quais ele mais tarde agradeceu, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. 1 Coríntios 1, 17. A partir dessa frase, devemos entender que Paulo disse que
não pregou o batismo? Claramente ele fez para Lídia e o carcereiro em Filipenses, em Atos 16, 14, 15, 32 e 33. Claramente ele fez a menção, ele falou sobre com isso com os coríntios, Atos 18, 8. Ele ensinou o batismo como meio pelo qual alguém se revestiu em Cristo em Gálatas 3, 27. Ele ensinou o batismo como meio pelo qual alguém morre para o pecado em Romanos 6, 1 a 7. Em vez disso, o que devemos entender é que Paulo estava enfatizando a sua função como apóstolo. Ele foi enviado para pregar o evangelho, que inclui a ordem de ser batizado, Marcos 16, 15 e 16. Não era sua função principal realizar os batismos daqueles que responderam ao evangelho. Embora ele o fizesse em alguns casos, em 1 Coríntios 1, 14 e 16, mas ele costumava ser acompanhado por outros, por exemplo, Silas, Timóteo, Lucas, e eles eram provavelmente os únicos a lidar com o ato físico de imergir as pessoas. Em vista do que mais tarde ocorreu em Coríntios, ele é simplesmente grato que seu envolvimento no ato de batizar outras pessoas foi bastante limitado. Esse foi o ponto dos comentários de Paulo. E eles não devem ser entendidos como Paulo rebaixando o valor ou o lugar do batismo no processo da conversão. A conversão dos coríntios confirma o que vimos em exemplos anteriores nas conversões do livro de Atos. O evangelho a respeito de Jesus como Cristo, Messias, foi proclamado. Aqueles persuadidos pela mensagem do evangelho creram e foram batizados imediatamente. A conversão dos coríntios também se destaca pelo impacto do evangelho que teve em suas vidas. Como mencionado, a cidade dos Coríntios era conhecida por sua imoralidade. Muitos membros da igreja viveram vidas imorais, 1 Coríntios 6, 9 e 11. No entanto, por meio de sua fé e obediência ao Evangelho de Cristo, Paulo pôde escrever, em 1 Coríntios 6, versículo 11, mas vocês foram lavados, mas vocês foram santificados, mas vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Esse é o poder do Evangelho de Cristo para o crente obediente. Você foi lavado, santificado e justificado. Deixe as conversões no livro de Atos mostrarem a você a vida. Por hoje é só e até a próxima.